Então, gente, olá. Vou iniciar aqui a apresentação. Só um minuto. Acredito que vocês estão vendo. Olá, hoje vamos estudar sobre um modelo atômico de Bohr. Mas para iniciar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Como nós fazemos para descobrir quais os elementos químicos contidos em uma substância? Bem, partindo dessa pergunta, nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Os cientistas Robert Bunsen, ele em seu laboratório, com seus óculos coloridos, analisava vários sais e cores específicas que eles davam às chamas quando queimadas. Em uma visita, seu colega chamado Gustav Kirchhoff, ele sugeriu que a análise poderia ser mais eficiente se eles passassem a luz da chama por um prisma, e foi isso que eles fizeram. Com base na espectroscopia, que é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, Bunsen e Kirchhoff viram que cada elemento apresentava um espectro definido, ou seja, as cores que compunham a sua luz poderiam ser vistas, anotadas e medidas. Esse espectro ele funcionava como uma espécie de impressão digital e poderia ajudar na caracterização e diferenciação dos elementos químicos que compõem a sua natureza. Essa imagem que estamos vendo foi uma imagem publicada exatamente por Bunsen e Kirchhoff. E aí você pode me perguntar, né? Qual relação tem essa descoberta com o modelo atômico? E isso eu vou te responder nesse momento. A compreensão dos espectros só pode ser estabelecida no início do século XX, quando estavam buscando compreender mais exatamente sobre a estrutura atômica e a natureza da luz. Então, para entendermos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais nisso, nós vamos observar um pouco mais e discutir o desenvolvimento histórico. Em 1909, Rutherford, ele, auxiliado de folhas de ouro, com Hans Geiger e Ernst Munster, bombardeou íons de hélio, hoje conhecidos como partículas alfa. Esse experimento demonstrou que os átomos são compostos de um pequeno núcleo com carga elétrica positiva, rodeado por uma nuvem de elétrons, que tem a carga elétrica negativa. Mas os elétrons não poderiam estar parados, se não caíssem em direção ao núcleo devido à atração elétrica, certo? Para solucionar essa questão, Rutherford propôs que os elétrons deveriam girar em órbitas circulares ao redor do núcleo. Porém, esse modelo não satisfaz a teoria eletromagnética. E eu vou te explicar isso. De acordo com a teoria clássica do eletromagnetismo, um elétron em órbita, portanto em movimento, deveria emitir radiação, cuja frequência mudaria quando o elétron perdesse energia. Com isso, eventualmente o elétron iria perdendo energia e iria percorrer um caminho em espiral, até colidir com o núcleo do átomo, como vemos na figura. E aí ninguém sabia explicar o que aconteceria. Foi percebido, então, que a física clássica não conseguia explicar a estrutura atômica. Então, trabalhando após Rutherford, um brilhante físico teórico dinamarquês, o jovem chamado Niels Bohr, resgatou o modelo atômico ao propor que um elétron em órbita, apesar de ser uma carga acelerada, necessariamente não emitiria energia. Mas em ombros de quem ele subiu para chegar até essa ideia? Vamos lá. No final do século XIX, a cadeira de Física Teórica da Universidade de Berlim era ocupada por Max Planck, que em 1900 apresentou um trabalho que permitia compreender melhor os fenômenos de absorção e radiação em um corpo negro, e que deu a Niels Bohr seu ponto de partida na sua ideia. Desde 1911, época em que terminou seus estudos de doutorado, Bohr já estava convencido. Era necessária uma ruptura na física clássica. Para conseguir explicar isso, era preciso uma nova física. No laboratório Cavendish, após ser recusado por Thomson,
Bohr foi trabalhar com Rutherford nas pesquisas com partículas alfa, lidando com a variação da energia dessas partículas. Com os dados desse estudo, Bohr conseguiu desenvolver as bases do seu famoso artigo de 1913. Nesse artigo, ele publicou algumas coisas. Por exemplo, o modelo dele é baseado em 4 postulados. E vamos lá para esses postulados. O primeiro postulado fala que um elétron em um átomo se move numa órbita circular em torno do núcleo, sob influência da atração de natureza elétrica entre o elétron e o núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Já o segundo postulado fala que um elétron só pode se mover em uma órbita na qual seu momento angular orbital L é um múltiplo inteiro de H. H é a constante de Planck. O terceiro postulado fala o seguinte: apesar de estar constantemente acelerado, o elétron que se move numa dessas órbitas possivelmente não emite radiação eletromagnética, portanto, sua energia permanece constante. Por fim, nós temos o quarto postulado, que fala o seguinte: é emitida radiação eletromagnética se um elétron que se move inicialmente sobre uma órbita de energia total E muda seu movimento descontinuamente de forma a se mover numa órbita de energia total EF. A frequência da radiação emitida F é igual a EI menos EF dividido por H, a constante de Planck. Portanto, no modelo atômico de Bohr, no lugar do modelo atômico de Rutherford, que também é conhecido como um modelo planetário do átomo, com elétrons orbitando em volta do seu núcleo, os elétrons se encontram distribuídos em níveis de energia característicos para cada elemento. Bem, tudo resolvido, um modelo atômico de Bohr é capaz de descrever os movimentos e o comportamento dos elétrons de um átomo. Mas vamos lá. Como é que ele explica os espectros de emissão? Imagine a luz branca emitida por uma lâmpada incandescente, como vemos nessa imagem, passando através de um prisma. Já vimos nessa imagem que o prisma irá decompor a luz branca nos diferentes espectros de cores que formam a luz visível, certo? Porém, se essa mesma experiência for realizada com uma lâmpada de luz branca, uma lâmpada com luz branca, porém uma lâmpada de descarga elétrica, você obterá o espectro completo da luz visível? Não. Nós iremos ver apenas algumas linhas, que são essas linhas aqui. O espectro de linha ou espectro atômico. Sabe, as linhas obtidas dependem do elemento utilizado e são descontínuas. Utilizando esse novo modelo atômico, somos capazes de explicar o mistério dos espectros atômicos. E aí, conseguimos essa explicação com essa imagem. Vou falar um pouco sobre ela para vocês. De acordo com os postulados de Bohr, os elétrons, ao serem excitados por uma fonte externa de energia, saltam para um nível de maior energia e, ao retornarem aos níveis de menor energia, liberam energia na forma de luz, que são os fótons. Como a cor da luz emitida depende da energia entre os níveis envolvidos na transição e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará cor característica para cada elemento químico. Então, nós aqui entendemos tanto como foi desenvolvido o modelo atômico de Bohr, como ele explica o espectro de emissão e como esse espectro de emissão realmente funciona. E assim, finalizamos aqui nossa aula. Muito obrigada pela sua atenção.